Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Na aula de hoje a gente vai retomar um pouquinho sobre o conceito de função e eu vou apresentar para vocês algumas notações que nós vamos passar a utilizar a partir da aula de hoje, tá? Então na aula anterior eu apresentei a situação problema para vocês em que envolvia a corrida de um táxi, né? Ou seja, o valor pago por uma pessoa estava relacionado com a distância percorrida, né? Ou seja, uma grandeza estava em função da outra, né? Quanto maior for a minha distância, maior seria o valor que eu pagaria pela corrida para esse taxista, no caso, né? Então, a gente vê que uma grandeza está em função da outra. Desse modo, é uma ideia bem simples da gente relacionar com função, né? Partindo disso, a gente vai tentar entender, assim, que é uma regrinha, né? Entre dois conjuntos A e B, em que cada elemento de A, ele vai estar associado, ou seja, ele vai ter um único elemento em B. Tá? Esse seria o conceito básico para a gente trabalhar com função. Desse modo, eu vou colocar aqui para vocês algumas situações em que nós vamos determinar se é ou não é uma função, tá? Temos os diagramas aqui e cada bolinha dessa daqui são os elementos. Tá? Pode ser qualquer elemento, eu não vou elencar o que seria, mas é só pra gente entender o conceito inicial, tá? Então, como eu disse, vai ter sempre dois conjuntos. Então, aqui eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Se vocês observarem, cada elemento aqui, ele tá fazendo, né? Tá sendo relacionado, associado com o elemento de B. Então, ó, esse aqui tem um parzinho aqui, esse tem um parzinho aqui, outro parzinho e outro parzinho. Reparem que esse último elemento aqui de A, ele não está associado a nenhum outro elemento em B. Então, essa situação aqui não é uma função. Está bem? Porque a gente tem que ter todos os elementos de A associados a um único elemento em B. Aqui do lado, temos outra situação. Então, nós temos 4 elementos em A, 5 elementos em B. Então, a gente consegue observar a relação, ó, que cada um está associado, ó, a um elemento. Então, esse caso aqui é uma função. Porque todos os elementos de A têm correspondentes em B. Vocês podem estar se perguntando assim, prof, está sobrando um elemento em B, tá? Nesse caso aqui, pode sim estar sobrando um elemento em B. O que não pode acontecer é sobrar um elemento em A, como a gente viu no exemplo anterior. Então, nesse caso aqui, é função, porque eu tenho todos os elementos de A associados a um único elemento em B, independente se vai sobrar aqui ou não. A gente vai ver isso aqui mais pra frente, tá? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho a nossa primeira condição. A gente viu os dois casos aqui, tá? Outra situação que eu vou apresentar para vocês está aqui embaixo, ó. Então, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Se nós observarmos as flechinhas, a gente já consegue ver que não é uma função, porque tá sobrando um elemento aqui em A. Então, a gente já liga aqui com a primeira condição que nós vimos anteriormente, que não é uma função, ok? Porque tá sobrando um elemento aqui em A. Do mesmo modo, também não seria função, vamos supor que não tivesse esse exemplo aqui, ele não é uma função, porque vocês conseguem observar que um elemento de A, ele tá tendo 2 elementos correspondentes lá em B, tá? Então, aqui também já nos diz que não é uma função. Para a gente ter uma noção, eu posso dar um exemplo de uma loja, né? Uma determinada calça pode ter 2 valores numa única loja, né? Você não vê uma mesma calça com 2 preços, você só vê com um preço só. Então, desse modo, a gente consegue dizer aqui que não é uma função, porque esse elemento de A, ele tem 2 correspondentes em B, e também porque tá sobrando aqui um elemento em A. Tá? Em contrapartida, a gente tem aqui, ó, um segundo exemplo,
e que a gente já consegue ver que é uma função, né? Porque todos os elementos de A, eles têm um elemento correspondente lá em B. Então, esse exemplo aqui é uma função, ok? Da mesma maneira, vocês podem falar, prof, mas aqui, ó, esse elemento B tá recebendo duas flechinhas. Então, nesse caso, aqui pode, tá? Voltando ao exemplo das peças, é como se uma camiseta e uma calça tivesse o mesmo preço numa loja. Então, pode acontecer de uma calça custar R$20 e uma blusa também custar R$20 numa loja. Então, nesse caso, dois elementos diferentes em A pode ter um único correspondente no conjunto B, tá bem? Então, essa daqui seria a nossa segunda condição. Ok? Partindo disso, duas ideias básicas e bem importantes no estudo de função, nós vamos relacionar aqui, está quando falarmos em imagem de uma função ou quando a gente falar em domínio de uma função, tá? Pode aparecer a notação que nós vamos utilizar para imagem, é esse M e F, né? Ou seja, a imagem de uma função. Ou, quando formos representar em gráfico, a imagem vai ser o nosso Y, né? Nós vamos marcar no eixo Y. Da mesma maneira, o domínio vai aparecer com essa notação e nós vamos usar a letrinha X para representá-los, né? Então, o que seria o domínio de uma função? Então, o domínio de uma função ele é o conjunto de partida, ou seja, são valores que podem ser assumidos pela variável independente, tá? Nós vamos fazer um exemplo aqui. E imagem são os valores resultantes da aplicação da função em todos os pontos do seu domínio, tá? Ou seja, vou só colocar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Então, esse conjunto A, os elementos que estiverem contidos aqui dentro, vão ser o nosso domínio. Ou seja, todos os elementos que estiverem aqui dentro, tá? Todos esses possíveis valores, eles vão ter um correspondente lá no conjunto B. Então, esses correspondentes é o que a gente vai chamar de imagem, né? Ou seja, todo valor que a gente substitui na função utilizando valores do conjunto A, nós vamos ter um parzinho lá no conjunto B. Pode acontecer que nem esse exemplo aqui em cima, de sobrar um elemento, tá? Então, olhando aqui, ó, isso aqui é o domínio, né? O conjunto A é o domínio. E esses 4 pontos aqui é a imagem. Esse pontinho isolado, ele não é imagem, porque ele não tem nenhum elemento, nenhum parzinho aqui do conjunto A, tá? Vocês vão ver também contradomínio. Contradomínio é quando são todos os elementos. Então, vamos pensar assim. Domínio, contradomínio, imagem, tá? A imagem tem que ter um parzinho lá no conjunto A, ok? Exemplificando para vocês aqui, eu vou colocar uma função assim. Então, f de x é igual a 5 mais x. Esse f de x, nós vimos que é o nosso y, né? Então, a gente tem situações que pode aparecer assim também, que é a mesma coisa, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui qual que vai ser o nosso conjunto domínio e qual que vai ser o nosso conjunto imagem, tá? Esse exemplo aqui é mais para título de exemplificação mesmo, a gente vai ver outros casos nas próximas aulas, tá? Mas vamos olhar aqui. Vamos observar a letrinha X, tá? Tem algum valor que eu não posso atribuir para o valor de X? Tem alguma restrição, ou seja, não pode ser 0, não pode ser menos 1, tem algum número que eu não possa substituir ali? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Ou se há alguma restrição, alguma condição para valores para essa letra. Observando o x, a gente vê que ele pode assumir qualquer valor. Então, ele pode ser fração, ele pode ser decimal, ele pode ser negativo ou positivo. Então, qualquer valor que eu atribuir aqui, que eu vou somar com 5, vai ser
nosso y. Então, a gente consegue ver que não tem restrição nenhuma, tá? Sendo assim, eu consigo dizer que o nosso x, que é o nosso domínio, ele não apresenta nenhuma restrição. Então, ele pode ser qualquer valor numérico pertencente ao conjunto dos reais. Tá? Eu posso pegar qualquer valor para substituir no x. Se eu peguei qualquer valor para x dentro dos reais, concordam comigo que o y, ou seja, a nossa imagem, vai ser também qualquer valor pertencente aos reais, porque não tem nenhuma restrição, está bem? Então, essa é só para a gente ter uma ideia de como encontrar o domínio e como encontrar a imagem de uma função, ok? Nós vamos fazer essa última etapa aqui numa próxima aula, vou trazer mais exemplos para vocês, ok? Então, é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar um recadinho pela agenda digital, tá bem? Um abraço e até a próxima aula.